só vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em tua presença, essa live, Senhor, o qual o Senhor vinha colocando no meu coração. Fala com o teu povo, prepara os nossos corações para ouvir a tua voz. Nos ensina que vamos aprender mais da tua palavra, no nome de Senhor Jesus. Repreende toda distração, todo mal, em nome de Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fico nervoso em fazer live. Deixa eu beber água. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor a todos. Tem uma pessoa assistindo, que Deus venha abençoar você. Eu não sei se é problema no meu celular, só que os comentários não estão aparecendo. Vanessa, que Deus te abençoe, pregadora Vanessa. Glória a Deus, apareceu agora que Vanessa está assistindo. Aí eu não sei se é meu celular, porque o comentário não está aparecendo aqui. Mas glória a Deus. Quero deixar uma palavra para os nossos corações que fica no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Quem quiser pegar a Bíblia e meditar, vai ser uma bênção. Gênesis 32, versículo 22, que vai nos dizer assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: Agora rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vira a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Oh, glórias! Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque um homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Glória a Deus. Rapaz, se eu aparecer agora o comentário de Vanessa, Deus abençoe. Quem puder compartilhar, compartilha com as pessoas, compartilha com amigos, para que outras pessoas sejam edificadas através dessa palavra. Deus vinha colocando no meu coração essa palavra, só que eu não tinha muita revelação, né? Mas eu estava sempre meditando. Aí o irmão Ivanilton Santos, eu acho, ele faz sempre live, que vocês depois puderem mandar solicitação para ele, assistir as lives deles, vai ser uma bênção, Deus vai falar com vocês. Ivanilton pregou lá na igreja, que ele é da mesma congregação, só que ele é do Quilombo. Ele pregou lá na igreja e ele falou acerca disso. E quando é hoje, Deus me permitiu falar um pouco deste homem chamado Jacó para os irmãos. Fico um pouco nervoso no começo, é diferente de pregar na igreja, porque aqui eu fico mais nervoso. Meu pastor falou que aqui você não fica nervoso porque não está vendo gente, mas eu fico mais nervoso aqui. Glória a Deus. E quero compartilhar essa palavra com vocês. E eu quero falar subordinado a um tema que se chama promessa. Quero falar sobre promessa. Tem promessas de Deus para minha vida, tem promessas de Deus para a sua, e Deus também fez promessa para este homem chamado Jacó. E a história de Jacó se encontra no capítulo do livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 19.
onde fala que a sua mãe não podia gerar. Então, Isaac ora por Rebeca, e Deus abre a madre dela e ela acaba gerando. Só que enquanto os filhos estavam no ventre, diz a Bíblia que eles lutavam, eles brigavam entre si. E acaba acontecendo que Rebeca, não entendendo o porquê disso, vai consultar Deus em oração. Pai, Senhor, professora, minha professora Ale Ribeiro, Deus abençoe, mulher de Deus, glória a Deus. E a Bíblia nos fala que Rebeca, não entendendo por que isso estava acontecendo, vai consultar a Deus. O porquê estava acontecendo isso com ela. Duas pessoas no seu ventre estavam brigando. Eu acho interessante isso, porque ela não entende o porquê isso está acontecendo. Porque com as outras mulheres isso não acontece, com as outras pessoas isso não acontece, e acontece com Rebeca. Só que é interessante que Rebeca agora faz parte da promessa de Deus, do qual, através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas na face da terra. Então, primeiro, quem tem promessa passa pelo que ninguém passa. Quem tem promessa enfrenta o que ninguém enfrenta. Quem tem promessa vive coisas que outras pessoas, outras mulheres, outros homens como você não vivem. E Rebeca, não entendendo isso, vai consultar Deus, e Deus diz: tem duas nações no teu ventre. É interessante, porque Deus não fala tem dois homens, Deus não fala tem dois meninos, Deus não fala tem duas crianças, Deus não fala tem dois fetos, Deus fala tem duas nações. É Deus falando para Rebeca: tá doendo, você está sendo diferente, está passando pelo que ninguém passa, mas tem coisas grandes dentro de você. E então, Rebeca acaba gerando aonde nasce Esaú e Jacó. E a Bíblia nos fala que quando eles nascem, Esaú sai primeiro, cabeludo, e Jacó sai depois. E a Bíblia nos fala que quando Jacó nasce, ele sai depois de Esaú, ele acaba segurando o calcanhar de Esaú. Por isso ele ganha esse nome, Jacó. E Jacó significa usurpador, Jacó significa o agarrador, Jacó significa aquele que agarra, Jacó significa aquele que calunia, Jacó significa aquele que trapaceia. Então eles crescem. Só que vai chegar um período da vida em que cada um vai tomar decisões diferentes. Jacó vai passar a habitar em tendas e Esaú vai ser homem de caça. Jacó é amado mais pela sua mãe, Esaú é amado mais pelo seu pai Isaac. E vai ter um período em que Esaú vai estar caçando e ele volta, presta atenção. Esaú vai estar caçando e ele volta. No momento em que Esaú volta, ele vem com fome, ele vem perecendo de fome. Ele chega para o seu irmão Jacó e fala: dai-me um pouco, dai-me o teu guisado. Jacó faz uma proposta: só vou te dar se você trocar comigo e me dar a sua primogenitura. Esaú fala: para que serve a primogenitura? Para que me serve se estou perto de mim? E as mensagens chegam, o celular trava aqui, aí cai. Glória a Deus. Para que me serve a primogenitura se estou perto de morrer? Ele senta. Diz a Bíblia que ele come e se levanta. Aí diz a Bíblia, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele troca a primogenitura por pratos de lentilhas. Ele troca a sua primogenitura por pratos de guisado. Eu acho isso interessante, porque a primogenitura naquela época envolvia tanto bênçãos físicas quanto espirituais, porque o primogênito recebia a porção dobrada, o primogênito, quando o pai estava ausente, era o que governava, liderava a família, e o primogênito era aquele sacerdote da família, o qual levaria a família a Deus, direcionaria a família a Deus, intercederia pela família diante de Deus. Só que essas três coisas estão sobre Esaú, sacerdócio. Essas três coisas estão sobre Esaú, porção dobrada. Essas três coisas estão sobre Esaú, autoridade na ausência do pai. Só que infelizmente, minha professora, Esaú acaba trocando isso por pratos de lentilha. Só que a Bíblia diz: e assim desprezou Esaú a sua primogenitura.
Quando é que ele despreza? No momento em que ele se levanta, como se nada tivesse acontecido. Ele não despreza a primogenitura apenas quando ele come o guisado. Apenas como ele come, já começou o som. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Queima aí, Jesus. Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Ele não despreza a sua primogenitura apenas quando ele come o prato de guisado. A Bíblia fala que ele despreza depois que ele come e se levanta. Porque quando Esaú se levanta, diz a Bíblia que ele vai. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura, porque ele se levanta e anda, como se nada tivesse acontecido. E aí está o problema de muitas pessoas que têm trocado bênçãos espirituais, têm trocado ministério, têm trocado dom, têm trocado salvação por pratos de lentilhas. E o problema não está sendo apenas que estão trocando por pratos de lentilha, algo que é passageiro. O problema está sendo que estão se levantando e estão caminhando como se nada tivesse acontecido. O camarada estava pregando, Deus deu graça a ele, só que o camarada preferiu adulterar, o camarada preferiu fornicar, o camarada preferiu roubar, mentir, pecar. Só que o problema não está apenas isso, pois ele poderia se arrepender. O problema está em estão se levantando e estão andando como se nada tivesse acontecido. Estão indo para a igreja, mesmo tendo desprezado a sua primogenitura e andando como se nada tivesse acontecido. Estão pregando, mesmo estando desprezando a sua primogenitura e andando como se nada tivesse acontecido. Então, como Esaú, desprezando algo espiritual. Glória a Deus. Só que ele troca com Jacó a sua primogenitura por um prato de guisado. Só que se Isaac falasse que não aceitaria essa troca não seria aceita. Isaac então fala para Esaú, porque Isaac não confirmou a respeito da troca. Se o pai falasse que a troca do prato de guisado pela primogenitura, tem hora que trava, primogenitura não fosse aceita, não seria. O pai tinha autoridade para isso, para dizer não vai, não é. A primogenitura seria de quem? De Ismael. Só que o pai não aceitou, vai ser de Isaac. Beleza? Então Isaac poderia ter autoridade e dizer para Esaú e Jacó que a bênção da primogenitura não seria de Jacó, mas seria de Esaú. Só que Isaac não fala nada. Isaac não diz que concorda nem que rejeita. Só que Isaac está se achando que vai morrer. Isaac está pensando que irá morrer. E ele fala para Esaú, vai, caça e traz para mim um guisado saboroso com a tua caça, para que eu te abençoe antes que morra. É interessante isso, porque Isaac está pensando que irá morrer. Só que, se eu não me engano, Isaac morre 70 ou é 40, eu esqueci. Anos depois, ele está pensando que vai morrer agora. Só que quem determina o tempo da nossa partida não é Isaac. Quem determina o tempo da nossa partida não é o homem. Quem determina o tempo da nossa partida não é a enfermidade. Quem determina o tempo da nossa partida não é arma na cabeça. Quem determina o tempo da nossa partida é Deus. Isaac pensa, logo estarei partindo, logo estarei morrendo, só que Deus permite com que ele vivesse 70 ou é 40, eu me esqueci. Muitos anos depois, tem pessoas que estão no leito da morte. Deixa eu falar algo aqui. Não é essa enfermidade que vai determinar se você vai partir. Não é a enfermidade que determina que você vai morrer. Não é o diagnóstico do médico que determina que você vai partir. O que determina se você vai morrer, o que determina se você vai partir é Deus, e ele tem a última palavra. Isaac fala para Esaú caçar, fazer um guisado saboroso para ele, porque ele quer comer e abençoar o seu filho antes de morrer. Esaú vai. E quando Esaú volta, Esaú percebe que foi enganado. Porque antes de ele voltar, Jacó, sendo instruído pela sua mãe, pega uma ovelha do rebanho. Esaú tinha cabelos. Jacó era igual eu, liso. E aí que, sim, professora, Deus que determina.
Glória a Deus. E aí que a mãe pega pelos, coloca em seu filho para que se o pai, pois Isaac estava velho, não via direito, o apalpasse, percebesse que era Esaú ali. Quando Jacó entra com o guisado preparado, o qual ele pegou em casa, quando Jacó entra, o seu pai percebe que tem algo diferente ali e ele pergunta: és tu, meu filho Esaú? E ele diz: sou eu. Então Isaac começa a palpar. A voz é voz de Jacó, mas a pele é pele de Esaú. E Isaac então vai para abençoar Jacó, só que Jacó fala o seguinte para ele. Presta atenção. Jacó fala o seguinte para ele. Jacó fala que esse guisado que ele preparou foi o qual ele foi caçar. Primeira mentira. Jacó fala que ele não era Jacó. O pai pergunta: quem és tu? Ele fala: eu sou teu filho Esaú. Segunda mentira. Ele perde sua identidade. Ele diante do pai assume ser outra pessoa. Ele diante do pai assume ser outro alguém. E ele acaba mentindo. O pai então o abençoa, fala que os seus irmãos o serviria, que ele seria abençoado com a erva, que ele seria abençoado com o orvalho do céu e outras bênçãos para ele. Ele acaba recebendo a bênção da primogenitura, o qual o pai daria para Esaú, mesmo Esaú tendo trocado com Jacó, porque quem determina a troca é o pai. Só que quando Esaú volta, diz a Bíblia que Esaú pede para o pai ser abençoado também. Só que o pai fala para ele que já deu a bênção para o seu irmão. E Esaú acaba chorando. Esaú acaba se lamentando. E não há bênção para ele. Quando o pai vai abençoar, parece mais uma maldição. Então Esaú fala: meu pai logo morrerá. Esaú fala: meu pai logo morrerá. E chegará o tempo em que chegará-se o luto do meu pai, e eu aí matarei Jacó. Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú, ouve isso e fala para o seu filho: vai para meu irmão Labão e habita lá, porque seu irmão quer te matar. Ela chega para Isaac e fala para Isaac que não é bom que Jacó tome mulheres daquele lugar, que não é bom que Jacó tome mulheres daquela região. Então Isaac chama Jacó, abençoa Jacó e envia Jacó: Mabel, Deus te abençoe, glória a Deus. A gente vai chegar na mensagem, calma aí. E envia Jacó, então, para terra de Labão, terra de Pandarã, aonde Rebeca veio. Ele vai. Jacó tem um objetivo. Jacó tem um propósito. E agora a gente começa a entrar. Jacó tem um objetivo. Jacó tem um propósito. Qual é o propósito de Jacó? Ele não está indo apenas para fugir de Esaú. Jacó não está indo para Pandarã apenas para se esconder de Esaú. Ele está indo para procurar uma varoa. Ele está indo para procurar uma mulher. Ele está indo para procurar uma esposa. Só que quando ele vai, acaba anoitecendo. Ele pega uma pedra daquele lugar, se deita. Quando ele se deita naquela pedra, diz a Bíblia que ele acaba tendo sonho, onde tinha uma escada da terra ao céu. E ele via anjos de Deus subindo e descendo. E no topo dessa escada estava Deus assentado. Ele está procurando uma varoa. Ele está procurando uma mulher. E Deus vai lhe fazer uma promessa. No seu capítulo 28, versículo 33. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Lembra que eu falei que eu ia pregar subordinado ao tema promessa? Jacó está indo para Pandarã atrás de uma mulher. Jacó está indo para Pandarã atrás de uma varoa. Só que Deus lhe faz uma promessa que naquela terra em que ele estava deitado, Deus daria a ele. Só que eu acho isso interessante, porque Deus já havia prometido a Abraão que daria a terra de Canaã à sua descendência. E Jacó estava envolvido nessa promessa. Só que Deus está falando para ele que vai dar Betel e a terra que ele está deitado a Jacó. É uma promessa de Deus. Só que Jacó estava atrás de uma varoa. Jacó estava atrás de uma mulher. Só que Deus vai fazer uma promessa para ele, que vai dar a terra para ele. É porque tem pessoas, professoras,
Professora, tem pessoas, Mabel, que tá abrindo mão de promessa por causa de namorado. Tem pessoas que tá abrindo mão de promessa por causa de varoa. Tem pessoas que tá abrindo mão de promessa por causa de varão. Só que a promessa de Deus para ele é: eu vou te dar esta terra. Só que beleza, Deus está prometendo para ele que vai dar terra. Só que ele não está em busca de terra, ele estava em busca de varoa. Como eu falei, tem pessoas abrindo mão de promessa por causa de varão. Tem pessoas abrindo mão de promessa por causa de varoa, de namorado, de namorada. E eu estava conversando com uma irmã da igreja esses dias e ela estava falando comigo que um dos maiores motivos das pessoas desviar era o tráfico e o alcoolismo. E eu falei com ela e a gente chegou à conclusão que as pessoas estavam desviando era por causa de mulher. Quantas pessoas você vê desviando e você pergunta: por que desviou? Aí ele fala: foi porque de mulher. Por que desviou? Porque de mulher. Eu conheço pessoa que desviou por causa de namorado. Tem pessoas abrindo mão de promessas. Tem pessoas abrindo mão de ministério por causa de relacionamentos. Só que Deus não tem uma varoa para você? Tem. Deus não tem um varão para você? Tem. Ele tinha para Jacó. Quer ver? Olha o que ele fala no seu versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Professora, ninguém pode ter uma descendência sozinha. Ninguém pode ter uma descendência sozinho. Eu só posso ter uma descendência com um cônjuge. Eu só posso ter uma descendência com a mulher. Eu só posso ter uma descendência com um esposo. Ninguém pode ter descendência sozinho. Então a promessa de Deus para Jacó envolvia não somente ele, mas também a sua esposa. A promessa de Deus para Jacó envolvia não somente ele, mas também a sua família. Então, meninos, jovens, compartilha. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Então, meninos, meninas que estão começando, não estou falando quem é casado nem quem já tem filho. Estou falando para quem está começando a se relacionar. Cuidado, porque se você tem promessa, ora. Se você tem promessa, se consagra. Se você tem promessa, jejua e busca e lê Bíblia. E a menina fica o tempo todo no celular, se afasta. Porque você não deve se relacionar com quem não quer se envolver contigo na promessa que Deus te deu. Compartilha, tem pessoas que precisam ouvir isso. Você não pode se relacionar com pessoas que não querem se envolver na promessa que Deus te deu. Aí Deus dá uma promessa ao camarada que vai usar ele na face da terra. Aí a menina fica o dia todo no celular. Não, ora, aí Deus dá promessa à menina que vai fazer grandes coisas na vida dela. Só que ela namora com um camarada que fica o tempo todo no celular, não ora, não busca, não se consagra, não ajuda ela em nada, negativo. Se afastar. Oh, glórias. Mas se por acaso a promessa que Deus te fez se cumprir antes de você ter uma família, antes de você começar a se relacionar, não abra mão da promessa, porque você ainda não encontrou a mulher que Deus tem para você. Não abra mão da promessa por causa de mulheres mundanas. Não abra mão da promessa por causa de meninas da terra de Canaã. É melhor esperar o tempo de Deus e casar com uma Abigail. E sei lá, de novo. Chega a mensagem, aí balança. É melhor esperar o tempo de Deus e casar com uma Abigail do que se apressar e casar com uma Mical. Então espere o tempo de Deus, porque a promessa que ele tem para você, meninas, meninos, envolve tanto você quanto ela ou ele. Jacó então vai para a terra de Labão, lá ele encontra Raquel. E ele trabalha 7 anos para ter Raquel. Só que é interessante que no período de ele se deitar com Raquel, Labão, seu tio, acaba se enganando. Eu acho isso interessante, porque na casa do pai ele enganava. Só que agora, fora da casa do pai, ele é o enganado. Tem pessoas que na igreja enganam seu pastor. Tem pessoas que enganam a sua mãe, seu pai. Tem pessoas que enganam a sua autoridade. Beleza. Dentro de casa,
dentro da igreja, porque fora é enganado pelo diabo. Jacó era aquele que enganado. Hoje, Jacó é aquele que engana. Hoje, Jacó é um enganado pelo seu tio. Só que vai passar um período de tempo onde ele vai ser enganado pelo seu tio, porque no período de ele se casar, se deitar com Raquel, o seu tio lhe dá Lia em seu lugar. Ele trabalha mais 7 anos por Raquel, ou seja, 14. Porque quem ama se esforça pela pessoa que deseja. Quem ama se esforça pela pessoa qual ele diz que ama. Ele então trabalha 14 anos, só que vai passar um período de tempo que Deus vai falar para ele. Agora a gente entra na mensagem. Volta para sua terra. Jacó pega suas mulheres. Jacó pega a sua família e vem. Só que é anunciado para ele que Esaú está vindo. E ele teme. Só que ele está voltando para a terra da promessa. Ele está voltando para Canaã, a terra em que Deus falou que ia dar a ele e a sua família. A promessa dele vai se cumprir quando ele voltar. A promessa que Deus tem para a vida dele vai se cumprir quando ele voltar. Só que tem Esaú. E ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar sua família. Vai pegar sua família. E vai fazer com que a sua família passe o Val do Jaboque. Chegou a mensagem, vibrou, ela caiu. Glória a Deus. É uma luta, mas amém. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Deixa eu silenciar. Ah, não, silenciar saiu o áudio. Mas tudo bem. Presta atenção. Ele está voltando para a terra da promessa. A promessa de Deus na vida dele vai se cumprir. O qual que Deus daria a sua descendência e a ele a terra de Canaã. Só que tem um problema. Porque Esaú está vindo. Ele roubou a bênção do seu irmão. Está com medo do seu irmão. Está temendo o seu irmão. E ele vai fazer o seguinte. Vai pegar a sua família. E vai fazer com que sua família passe o Val do Jaboque. Ele então não pega apenas a família e faz passar. Porque no seu versículo 23 nos fala que ele toma as coisas dele. E faz passar o Val do Jaboque também. E fica ele sozinho. E aí diz a Bíblia que apareceu um varão e começou a lutar com ele. Então há 3 coisas aqui nesse texto. 3 coisas aqui do versículo 22, o qual a gente leu no começo, até o versículo 32, que acontece para a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas. Primeiro, para a promessa de Deus se cumprir na vida de Jacó, foi necessário ele ficar sozinho de pessoas. A sua família passou, os seus parentes passou, os seus filhos passou, os seus amigos passou, e ele ficar sozinho. Porque muitas vezes, quando a promessa de Deus está perto de se cumprir, pessoas vão te abandonar, pessoas vão te deixar. Márcio, eu era acompanhado de amigos, todo mundo me deixou. Márcio, a menina mandava mensagem para mim no WhatsApp, não manda mais. Márcio, ele sempre me cumprimentava, falava comigo, vinha me visitar para ver como eu estou e não vem mais. Tô sozinho no vale, tô sozinho na prova. A igreja não vem me visitar, o pastor não vem me visitar. O que é que está acontecendo? Será que Deus me abandonou? Negativo. É porque está perto da promessa dele se cumprir. E quando a promessa dele estiver perto de se cumprir, pessoas vão te abandonar, pessoas vão te deixar, porque ele precisa tratar o teu caráter. Sim, o caráter de Jacó era um caráter usurpador. O caráter de Jacó era um caráter de enganador. O caráter de Jacó era um caráter que roubava. Só que parece que eu vejo Deus dizendo: pode ter roubado, pode ter caluniado, pode ter enganado, mas para minha promessa se cumprir, é necessário o seu caráter ser tratado. Então, a primeira coisa que Deus vai fazer para o caráter dele ser tratado é permitir com que ele fique só. Só que não é apenas pessoas que se afastam, coisas vão. Coisas passam o val, coisas vão embora. Então ele não fica isolado apenas de pessoas, ele fica isolado também por coisas. E deixa eu falar um negócio aqui. Tem coisas que impedem Deus tratar o teu caráter. Tem coisas que impedem a promessa dele de se cumprir. Sabe por quê? Porque muitas vezes, para a promessa dele se cumprir, é necessário você trabalhar, se esforçar. Só que tu não lê Bíblia, tu não ora, tu não busca. Fica só no celular.
está impedindo a promessa se cumprir. Só que faz como Jacó, faz esse negócio passar o Val do Jaboque, faz o celular passar o Val do Jaboque, faz a internet passar o Val do Jaboque, eu não sei o que tem te atrapalhado, faz esses amigos passar o Val do Jaboque e fica sozinho com Deus no teu quarto, fica sozinho com Deus na intimidade, para Ele começar a tratar o teu caráter. Beleza? Só que eu acho algo interessante aqui, eu acho isso lindo. É no seu versículo 25, onde a Bíblia diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia, até pela manhã. Então Jacó passa a noite toda, guarda isso, Jacó passa a noite toda lutando com Deus. Só que no versículo 25 diz: vindo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Eu acho isso interessante, porque na versão NVI diz o seguinte: e vendo o varão que não poderia dominar ele, tocou-lhe na coxa. A versão NVI diz: e vendo o varão que não poderia dominar ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Então, segunda coisa, para a promessa de Deus se cumprir, é preciso ele te dominar. Segunda coisa, para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, é preciso ele te dominar. Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, escuto o que eu quero, visto o que eu quero. Não pode a promessa se cumprir enquanto você estiver desse jeito. Passa o Val do Jaboque e deixa ele dominar a sua vida. Hino da harpa 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Relembrando, primeira coisa, para a promessa se cumprir, muitas vezes vai ser necessário você ficar sozinho. Para a promessa se cumprir na vida de Abraão, foi necessário Ló o abandonar. Pessoas te abandonando é porque a promessa está perto de se cumprir. Segunda coisa, necessário Deus te dominar. Segunda coisa, necessário Deus te dominar. Não é eu visto o que eu quero, não é eu faço o que eu quero, não é eu assisto o que eu quero. É Deus dominando a sua vida, controlando você para a promessa dele se cumprir. Só que a terceira coisa é que quando a primeira e a segunda não der certo, Deus toca. Vou repetir. Quando a primeira e a segunda coisa não deu certo, Deus toca. Se não deu certo, Deus te isolar. Se continua não dando certo, porque você não dá lugar para Deus te dominar, Deus vai fazer a terceira coisa. E qual é a terceira coisa? Diz a Bíblia: tocou-lhe na juntura da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Se isolar não deu certo, você não está dando lugar para Deus te dominar, ele vai fazer o terceiro, tocar. E esse toque de Deus em Jacó vem para tirar o osso da juntura da coxa, vem para tirar o osso do lugar. O toque de Deus na sua vida vai tirar muitas coisas do lugar. O toque de Deus na sua vida vai tirar muitas coisas do lugar, vai causar dor, mas Deus tira algo do lugar para te dar algo melhor. Promessa. Deus tira o osso da costela de Adão para dar algo melhor a ele, Eva. Deus quer tirar isso do lugar que tem impedido que a bênção dele se realize em sua vida. Deus quer tirar isso do lugar que tem impedido com que ele te domine para te dar algo melhor. Promessa. O anjo toca na coxa de Jacó e Jacó agora diz a Bíblia que começa a manquejar. Jacó agora começa a manquejar. Só que a Bíblia diz que mesmo Jacó manquejando, Jacó não larga o anjo. Tô manquejando, tô tropeçando, mas não largo Jesus. Tô manquejando, tô tropeçando, mas não largo a igreja. E parece que eu vejo o diabo soprando no ouvido de Jacó: rapaz, você tá manquejando, não consegue ficar firme na igreja, fica falhando toda hora, fica tropeçando toda hora. Larga isso, larga Jesus. Larga a igreja, larga esse cargo, larga esse ministério, para de cantar, para de adorar,
para de pregar. Só que eu vejo Jacó respondendo, eu não largo não, porque eu creio que ele me dará minha bênção. Eu não largo ele porque eu estou tropeçando. Não vou largar ele porque eu estou caindo. Não vou largar ele porque eu estou falhando. Porque é melhor estar tropeçando com Deus do que estar andando com o diabo. Oh, glórias! É melhor estar tropeçando com Deus porque ele me sustenta. É melhor estar caminhando, mancando com Deus porque ele me sustenta, do que estar andando com o diabo. Quer ver Jesus falar isso? Se os teus pés, se os teus olhos, mãos, te faz pecar, arranca. Pois é melhor entrar no céu coxo do que ir para o inferno tendo as duas pernas. Ah, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Então mesmo você mancando, mesmo você tropeçando, mesmo você falhando, não larga Jesus, porque a promessa dele há de se cumprir, oh glórias. Aleluias. Então, primeira coisa, Deus isola Jacó. Pessoas vai passar, coisas vai passar. Segunda coisa, Deus quer o dominar. Deus quer dominar você. Terceira coisa, acabou. Terceira coisa, finalizo. Terceira coisa, se você não está dando lugar para ele te dominar, se prepara, porque Deus vai tocar. Deus toca, mas não te perde. Deus fere, mas não te perde. Deus toca, mas não te perde. E aqui eu concluo. Jacó vai fazer o seguinte, falar o seguinte para o anjo: eu não te largo. O anjo vai perguntar para ele: qual é o teu nome? Presta atenção nisso, aqui eu concluo. Qual é o teu nome? Jacó responde: o meu nome é Jacó. É interessante isso, porque nome naquela época definia a minha essência. Nome naquela época definia o meu caráter. Quando Jacó se apresenta diante de seu pai Isaac, o pai pergunta: quem é você? Ele diz: sou Esaú. Ele não assume a sua identidade. Só que ele continua sendo usurpador, ele continua sendo caluniador e ele continua sendo enganador, porque é isso que o nome dele significa, Jacó. Só que diante do anjo, o anjo pergunta: qual é o teu nome? Ele então responde: o meu nome é Jacó. Ele confessa quem ele é. Ele fala que ele é. Confesse, gente. Confesse, igreja. Confesse, irmão, que você é. Sim, Senhor, se eu falho. Sim, Senhor, eu peco. Sim, Senhor, eu erro. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O caráter de Jacó está sendo tratado. E para o caráter dele ser tratado e a promessa se cumprir, é preciso ele confessar quem ele é. É preciso ele parar de enganar e dizer: eu sou isso mesmo. Eu faço isso mesmo. Eu pratico isso mesmo, mas me abençoa, me salva. Confesse quem você é. Ele confessa: eu sou Jacó. Aí o anjo fala: a partir de hoje, não será mais Jacó, mas teu nome será Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Jacó, no Val do Jaboque, para de lutar com homens e agora luta com Deus. E aqui eu concluo. É interessante isso, porque o caráter dele agora vai ser mudado. O caráter dele vai ser transformado. E o caráter dele é transformado de Jacó para Esaú, aquele que engana, aquele que usurpa, aquele que rouba, aquele que mente, para Israel, aquele que luta com Deus em uma noite. Em uma noite. Porque tem pessoas que estão 10 anos, 30 anos, 50 anos na igreja. E quando você fala alguma coisa da Bíblia para ela e diz: eu tenho 50 anos na igreja, eu tenho 20 anos na igreja, eu tenho tantos anos na igreja, você está começando agora. E ainda não teve um peniel com Deus, ainda não teve o caráter tratado, ainda não teve o nome mudado. Está na hora de mudar com isso hoje. Está na hora de parar com isso hoje. Passa o Val do Jaboque e deixa Deus marcar, deixa Deus dominar, deixa Deus controlar, deixa Deus trabalhar em teu caráter. Passa o Val do Jaboque e aproveita que Jesus Cristo não voltou e passa o Val do Jaboque e deixa ele tratar você. Quando o caráter de Jacó é tratado, ele volta para a terra de Canaã e a promessa dele se cumpre, aonde a família dele, os 12 filhos, que se tornam 12 tribos de Israel, acaba herdando a terra. Das 12 tribos vem a nação de Israel. E eles acabam herdando a terra. Só que a promessa de Deus é cumprida.
Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete que fala. Só que para a promessa se cumprir, é necessário caráter ser tratado. Caráter tratado, promessa cumprida. Agora só vitória. E a paz do Senhor, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Acho que é poucas vezes que eu faço live no Facebook, aí fico um pouco nervoso. É diferente de a gente falar na igreja, tal, na rua. A gente fica um pouco mais...